Boa noite a todos. É com grande satisfação que nós vamos fazer mais uma leitura do Evangelho dessa noite. E nós vamos iniciar essa leitura pedindo a esse plano maravilhoso espiritual que nos assiste e que nos acolhe, que nos envolva para que nós possamos transmitir os ensinamentos do Evangelho de Jesus. O capítulo da noite é o capítulo 2. E nesse capítulo, Jesus nos diz: meu reino não é desse mundo. Eu também achei bastante apropriado o capítulo da noite pela data que nós estamos hoje, que é o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, ou o dia dos mortos, como a maioria de nós tem por hábito tratar. E o que isso representa? O que Jesus estava falando, meu reino não é desse mundo? Jesus estava nos falando exatamente de uma vida futura, de uma vida espiritual, que esse reino não é o reino realmente que nós vamos vivenciar toda a nossa plenitude, toda a nossa eternidade. E por que isso é importante? Por que é importante entender essa lição de Jesus? Porque é muito confortador, é muito esperançoso saber que esse não é a única existência, a única morada, o único reino. É muito confortador saber que nós vamos continuar existindo, que nós temos aqui nessa vida uma passagem. Para nós, a maioria de nós ainda não entendemos que nós somos espíritos encarnados, vivendo uma experiência nesse planeta de provas e expiações. Que nós não encerramos a nossa vida, a nossa existência apenas nessa passagem. E olha como é importante que nós tenhamos esse ponto de vista em relação ao que nós estamos falando e à lição de Jesus. A doutrina espírita, ela vem nos elucidar sobre o que Jesus está falando e nos mostra que quando nós olhamos apenas na única perspectiva que nós temos uma única existência, esse momento breve em que nós passamos no planeta, ele passa a ser muito aterrador e desesperançoso quando nós acreditamos que essa seria a nossa única existência. Todas as nossas tribulações, a nossa vida no dia a dia estaria voltada a essas mesquinhezas do nosso dia a dia e que muitas vezes nos leva ao desespero. Entretanto, quando nós passamos a ter um outro ponto de vista, o ponto de vista espiritual, de que nós somos espíritos vivendo uma experiência encarnados, nós passamos a ter uma visão muito mais ampla, uma visão mais diferenciada. E o que isso muda na nossa vida? Muda tudo. Muda a forma de nos procedermos, muda a forma como nós vivemos. Nós passamos a ter um olhar diferente em relação ao próximo. Quantas e quantas vezes nós passamos aqui nessa existência preocupados em apenas angariar e se projetar materialmente e socialmente nessa sociedade materialista em que nós vivemos. E quando nós plantamos todas as nossas convicções acreditando nesse único ponto de vista, ao menor abalo, ao menor problema que nos atribula, nós perdemos completamente as nossas esperanças e entramos em desespero. Estamos vivendo numa época bastante complicada, bastante difícil. E quantos de nós nos desesperamos por não acreditar exatamente naquilo que Jesus veio e nos ensinou há 2000 anos atrás? Quanto tempo dura o homem numa vida terrena? 70, 80 anos é a média. E o que é viver 80 anos numa existência se nós temos uma eternidade nos esperando? Jesus disse no capítulo 2, meu reino não é desse mundo. E no próximo capítulo, ele vai além e diz, há muitas moradas na casa de meu pai.
Tudo o que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou falando de uma vida futura. E isso é consolador. É consolador saber que a morte não separa, que a morte não é o fim. Portanto, quando eu disse lá, quando iniciei, que foi providencial saber que hoje, em dia de finados, estamos falando de uma lição consoladora, nós sabemos que a morte não vai separar os laços afetivos que aqui criamos. E ela deixa de ser aterradora. Quantas pessoas sofrem terrivelmente só em pensar que um dia vai acabar, que um dia vai deixar de existir. Isso é muito aterrador. A doutrina, ela é tão consoladora. E Kardec, ele nos trouxe grandes lições quando ele codificou todo a lição da doutrina e que os espíritos vieram nos ensinar. Dizendo, trazendo esse conforto, que nós somos eternos. E aí nós passamos a compreender a amplitude e realmente qual é a nossa função nessa encarnação, nessa passagem. Nós estamos aqui para angariar exatamente as riquezas do plano espiritual. O que levamos dessa vida quando desencarnamos? Absolutamente nada. Nós não levamos nenhum bem material, nós não levamos glórias, nós não levamos honrarias, aquilo que nós arrecadamos nessa passagem. Mas nós levamos sim as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos, as nossas boas e más atitudes também. É isso que conta, porque é isso que nós vamos realmente levar para uma vida futura. E nós temos a certeza que continuaremos e encontraremos aqueles entes queridos que um dia aqui nós tivemos uma passagem com esses irmãos e que nós estivemos aqui a dádiva de estar com ele e não vamos perder esses laços. Deve ser bastante aterrador e desesperador achar que basta o dia chegar quando estamos envelhecendo ou acabando ou até mesmo com uma doença incurável e que ali vai se encerrar. Mas quando nós temos a certeza de um porvir, de um futuro, de uma vida além dessa vida, nós temos um outro olhar. E isso é muito importante. E isso é o que vai mudar exatamente a nossa postura, a nossa atitude diante do outro. Nós vamos ser mais fraternos. Nós vamos olhar o nosso irmão com outro olhar. E olha que interessante que o Evangelho diz. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então não basta nós apenas acreditarmos, nós temos que ter fé, consciência dessa vida, essa vida que realmente existe após essa vida. Nós não vamos entrar em desespero quando nós perdermos um ente querido. Nós não vamos simplesmente construir os nossos castelos de areia embasado numa vida material. Porque quando há o menor vento, a menor ventania, esse castelo se vai, nós entramos em desespero. E quantos de nós cometemos suicídio por desespero de estar perdendo aquilo que nós passamos muitas vezes uma vida angariando? Quantas vezes nós deixamos de estar com os nossos entes queridos, preocupados com o nosso dia a dia? Quantas vezes nós levamos chacoalhões da vida, às vezes no momento de desespero, para que a gente possa acordar e olhar ao nosso redor que nós estamos realmente construindo castelos de areia. Então, Jesus está sempre nos chamando a atenção, Deus está sempre nos dando uma oportunidade. E nós vamos além. Olha que lição maravilhosa quando ele diz: as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Ele quer dizer nós, que nós suportamos com paciência, por sabê-las de curta duração. E é exatamente isso. Quando nós temos a certeza que nós não vamos terminar nessa existência, que nós vamos ter uma vida além dessa vida,
quando nós olhamos para tudo isso, o que a gente entende? Que todos esses problemas que nós passamos são muito pequenos, perto de tantas coisas que a gente ainda vai ter e experiências para passar. É tão consolador saber que nós vamos ter os nossos entes queridos, que nós vamos encontrá-los, que a morte não terminou, os laços e não encerrou, que nós ainda continuaremos a existir. Isso é muito consolador e isso a doutrina nos ensina. E continuando, ele diz: Deus consequentemente não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Olha que lição maravilhosa que nós temos aqui no Evangelho. Nós, por causa disso, precisamos apenas deixar de viver, deixar de ter o trabalho e o esforço para ter uma vida material mais confortável? Não. O que nós não podemos é abusar desse esforço, é viver somente para esse materialismo e pensando somente nisso. Porque nós vamos exatamente criando frustrações. Olha como é interessante. Nós trabalhamos e aí, quando nós trabalhamos, a gente fica almejando o quê? Subir na carreira, subir no emprego. Para quê? Melhorar a nossa vida. Quando nós conseguimos, nós paramos? Muitas vezes não. Queremos mais. Aí nós compramos um carro bonito, nós compramos uma casa bonita e muitas vezes nós ficamos satisfeitos com isso? Não. Nós queremos mais. E vamos trocando de carro, e vamos trocando de casa, e passamos uma vida muitas vezes fazendo só isso, e a nossa felicidade nunca é preenchida. Porque esses bens materiais não preenchem as nossas vidas. E quanta energia, quanto tempo nós gastamos para apenas colher esses bens materiais. Entretanto, quando nós temos um olhar diferenciado, um outro ponto de vista, quando nós olhamos fraternamente para o nosso irmão, quanto prazer que dá ajudar o outro, quanto prazer que dá dar uma palavra amiga, receber uma palavra amiga, criar laços realmente fraternos. Isso é o que nos realmente preenche. O que fica nas nossas lembranças? Os bons momentos com os entes queridos, os bons momentos que nós vivemos em nossas vidas, porque os bens ficam, a matéria fica. O que realmente nós levamos conosco são as nossas lembranças. Portanto, ter essa visão de um mundo, acreditar no porvir, no mundo futuro, é muito mais consolador. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes. E é verdade. Quando nós cremos, nós nos fortalecemos e conseguimos passar porque temos a certeza que aquilo é um instante, que a dor não é eterna, que aquele sofrimento vai acabar, que aquilo é uma lição. E quando nós temos essa certeza, nós saímos o quê? Dessa dor, desses problemas fortalecidos. E quando olhamos para trás, nós entendemos realmente o que Jesus quis dizer. O meu reino não é desse mundo. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, gente, essa lição do Evangelho de hoje eu achei muito apropriada, exatamente porque muitos de nós estamos ainda sofrendo muito pela perda de alguém querido que desencarnou, porque nós costumamos dizer não morreu, desencarnou, e acha que nunca mais vai rever esse ente querido ou ter esses laços, e não é verdade. Aquilo que realmente é fraterno, foi amor verdadeiro, aquilo que nós passamos, que nós angariamos para uma vida futura, acreditando realmente nas leis divinas, internalizando essas leis do trabalho, de amor e de progresso, nós temos realmente a certeza numa vida futura. Esse é o ponto de vista, é diferenciar
a nossa vida material, da nossa vida espiritual e a certeza que esse não é o fim, que nós temos uma eternidade na nossa vida para ser vivida. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrar o Evangelho da noite, agradecendo a todo esse plano espiritual, agradecendo a toda essas lições maravilhosas que o Jesus há 2000 anos atrás veio nos trazer e que o Espiritismo, ele através do nosso codificador de Kardec, nos deu e nos elucidou essas grandes lições, que nós possamos seguir em frente, olhar a nossa vida futura como espíritos encarnados, vivendo uma experiência nessa vida terrena. Que assim seja, graças a Deus.